Olá, um ótimo dia para todos vocês. Que Deus os abençoe e os guarde. Já estamos no último capítulo do livro do profeta Isaías. Hoje vamos ler aqui o capítulo 66. E convido você a abrir a sua Bíblia nesse capítulo, no capítulo 66. E antes da leitura, também convido você a compartilhar nas suas redes sociais esta última mensagem que vamos ler hoje do livro do profeta Isaías, que é o capítulo 66. Agora, com a Bíblia aberta, com o compartilhamento feito, convido você também para uma oração. Vamos orar a Deus? Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo amanhecer de mais um dia, que o Senhor possa nos dar um ótimo dia na tua santa e divina presença, e que o Senhor possa nos proteger de todo mal. Pai querido, Pai de amor, agora vamos estudar a tua palavra, que o Senhor possa nos dar o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, espero que vocês tenham tirado importantes lições desse livro, que é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías. Como eu bem falei para vocês, o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos, 27 deles falaram apenas de profecias ali do Antigo Testamento, e, aliás, 39 desses capítulos, falaram a profecias ali do Antigo Testamento, e 27 referentes ao Messias. Então, muitos vão dizer que este livro ele é uma referência de toda a Bíblia. Mas o título da mensagem do último capítulo do livro do profeta Isaías vai falar fundo ao seu coração, queridos. Ainda continuando na ideia de um novo céu, de uma nova terra, de uma nova nação que Deus queria criar do povo de Israel, ele vai falar aqui que ele odeia a falsa religião. Então, o título da mensagem de hoje é Excluídos da Nova Jerusalém, os que praticam falsa religião. Então, olha aí para a sua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 66, e vamos começar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é estrado dos meus pés. Que casa me edificarás vós, e qual é o lugar do meu repouso? Se você observar, lá no capítulo 7 do livro de Atos, quando Estevão, antes de ser morto, ele fala que Deus não tem uma casa onde as pessoas podem segurá-lo nessa terra. Que qualquer lugar que você faça, se você não tem a presença de Deus nesse lugar, se você não adora do jeito que ele deve ser adorado, saiba que você apenas construiu um lugar para se chamar de igreja, mas quando, na verdade, você não está adorando a Deus. Então, ele está dizendo aqui, que lugar você pode me edificar? Qual é o local do meu trono? Aí ele vai dizer o que ele não aceita. Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir. Quem é ele? O Criador. Diz o Senhor, mas o homem, para quem olharei? É este. Para quem que Deus vai olhar? Para o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, ou seja, tem temor à palavra do Senhor. Não é aquele que escuta por um ouvido e sai por outro. Não é somente aquele que é abatido, não é somente aquele que está triste, não é somente aquele que está passando por problemas na sociedade, não é somente essas pessoas, é aquele que ouve a palavra do Senhor e treme, respeita, a ponto de não viver mais uma vida de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Se você esteve comigo durante os 66 capítulos do livro do profeta Isaías, e hoje você está comigo também, e você ouviu todas essas mensagens, está dentro desse livro tão importante, e você ainda vive na prática do pecado, uma vida no pecado, transgredindo o sábado, comendo carne imunda, aquilo que Deus disse que é abominável, se todas essas coisas você ainda continua fazendo, a Bíblia diz que você não teme o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo que você não respeita a palavra de Deus, não respeita a vontade de Deus sobre a tua vida, queridos. Então, a palavra de Deus está direto falando para aqueles que falam que vão à igreja, aqueles que falam que professam o nome do Senhor, mas não
teme o nome do Todo-Poderoso. Não adianta você falar para mim que você é um cristão, não adianta você falar para mim que você é um crente, se você não respeita a palavra do Senhor, se você vive na base da mentira, se você vive uma religião formal, apenas mostrando o exterior, mas o seu interior está corrupto. Então, observe, ele vai dizer aqui o que é que essas pessoas faziam, querido. Olha só o que essas pessoas faziam. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, ou seja, o tratamento que vocês merecem, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e ninguém me escutou. Fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Amigo, observe, Deus está falando que essas pessoas iam ao templo e faziam sacrifícios ali de animais, falavam, pediam perdão dos seus pecados para Deus, mas, na verdade, ia à igreja, ia àquele local, fazia sacrifício, mas logo em seguida adoravam a ídolos. Logo em seguida, davam um beijinho no diabo lá fora. Sabe, é exatamente isso que a Bíblia está falando. Era uma falsa religião. Pessoas que iam adorar a Deus, mas no fundo, estavam apenas mostrando que eram pessoas boazinhas, queridinhas, mas essas pessoas não se arrependiam de verdade. Então Deus está dizendo assim, essa falsa religião, Deus não tolera. E aí ele fala, ouve a palavra de Deus. Quem? O remanescente, aqueles que temem o nome do Senhor. E aí ele vai dizer que ainda apesar de todas essas coisas, Deus ainda vai fazer um milagre. Ainda vai nascer deles um filho ou pessoas que ouvirão a palavra do Senhor. Ou seja, apesar de todas essas coisas ruins que aconteceram, ainda restou um remanescente que, através desse remanescente, hoje, eu e você, podemos conhecer a palavra do Todo-Poderoso. Eu e você hoje podemos tomar decisões ao lado de Jesus, porque sobrou um remanescente e desses eles foram pregar até os confins da terra. Apesar de todos esses problemas, quando você vai para o livro de Atos, aqueles que saíram, o remanescente que surgiu ali, queridos, eles foram pregando até os confins da terra. E por isso, hoje, eu e você também podemos conhecer, porque por um remanescente, por esse fiel, a palavra do Senhor chegou até nós. Apesar dessas pessoas fazerem tudo o que não prestava, apesar dessas pessoas até serem levadas para o cativeiro não curou a doença delas. Infelizmente, não curou. E aí a Bíblia diz que, mesmo assim, ainda nasceria filhos através das dores, através do sofrimento, ainda teria filhos. O que significa ter filhos? Significa que eles ainda testemunhariam. Quem que era esses? O remanescente. Apesar das dores, apesar do sofrimento que eles passariam, eles ainda testemunhariam. Ou seja, não importa se eu passo por problema, por dificuldade, eu ainda tenho que falar de Jesus, eu ainda tenho que pregar sobre o amor de Jesus, para que os meus filhos, para que os meus netos possam ouvir a palavra do Senhor, mas não basta só falar, eu tenho que praticar, eu tenho que ser um marido diferente, eu tenho que ser um pai diferente, eu tenho que ser um missionário diferente, eu tenho que ser um evangelista diferente todos os dias. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor exige isso. Deus exige que eu não só fale, mas que eu também viva aquilo que eu pregue. Por isso, ai de mim, se eu pregar e não viver. Ai de você, se você ouvir e não praticar. Então, a palavra do Senhor diz que Deus iria fazer esse povo, para esse povo que se manteria fiel, uma nova Sião. E ele vai dizer, através dos versos 10 até aqui o final do livro do profeta Isaías, a felicidade da eterna Sião. Regozijai-vos juntamente comigo, regozijai juntamente com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que cegueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Ou seja,
A Jerusalém terrestre, ela voltaria a ser aquela Jerusalém que Deus sempre esperou, onde pessoas não morreriam jovens, morreriam só com idade tenra, quando nós estudamos no capítulo 65, através dos versos 19 e 20. Essa Jerusalém aqui ele não está falando da Jerusalém celestial, ele está falando da Jerusalém terrestre, o que Deus iria fazer. Agora, queridos, observe, Deus iria fazer, Deus ia consolar aqueles que choram, Deus iria dar um conforto para aqueles que estavam ali, o remanescente fiel, mas a Bíblia diz que tinha ainda aqueles infiéis, ainda pairava no ar aquelas pessoas que eram ruins, porque eis que o Senhor virá em fogo para eles, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Está falando aqui da glória de Deus. A glória de Deus é como um fogo devorador, como diz o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 29, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Quando é que isso iria acontecer? Nos últimos dias, ou no último dia, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 11, a Bíblia vai dizer ali como será a volta de Jesus e como serão destruídos todos aqueles que viveram uma falsa religião. Porque quem são esses daqui? Ele vai dizer quem é. Os que se santificam, se purificam para entrar nos jardins, um lugar de rituais macabros. Eles faziam até coisas imorais dentro desses jardins, queridos, após a deusa, iam atrás de idolatria, que está no meio que comem carne de porco. Ou seja, os apostatas que seriam fulminados, que seriam destruídos, se caracterizavam por não fazerem do seu corpo o templo do Espírito Santo. Comiam coisas abomináveis, aquilo que Deus falou é abominável. Quando você come algo abominável, querido, você acaba se tornando alguém também abominável. Volta lá no livro de Levítico, por favor, no capítulo 11. Você vai ver quais são os alimentos que Deus autorizou o povo judeu a comer. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se Deus escolheu coisas boas para o seu povo comer naquela época, você acha que hoje ele permite, queridos? Você acha que o porco daquela época não é o mesmo porco de hoje? Será que você dando um banho nele, ele deixa de ser porco? A Bíblia está falando aqui que os apostatas que seriam consumidos, destruídos, tinham duas características. Eles desobedeciam à lei de Deus com respeito à alimentação e também com respeito à adoração. Eles desobedeciam à lei de Deus com respeito à alimentação e também com respeito à adoração. E estes seriam destruídos porque Deus conhece as suas obras, porque conhece as suas obras e os seus pensamentos, e venham para juntar todas as línguas, porém entre eles um sinal. Sabe, queridos, quando eu fico olhando essas coisas, eu vejo como que Deus, ele vai olhando todas essas coisas, e apesar de você achar que nada te acontece, saiba que cedo ou mais tarde, eu e você compareceremos diante do tribunal de Deus. O livro do profeta Isaías, ele vai terminando aqui, mas vai deixar uma importante mensagem para mim e para você. Ele fala aqui, voltando agora para o sábado. No céu, nós guardaremos um sábado eterno, queridos. O sábado ele foi instituído antes da criação. E se ele foi instituído antes, aliás, antes do pecado, desculpa, é porque o sábado ele é eterno. E na Nova Jerusalém também guardaremos o sábado, queridos. Mas a palavra de Deus diz que nessa Nova Jerusalém que Deus ia criar na terra, todos os rituais de ordenanças seriam praticados normalmente. As festas seriam observadas normalmente. No céu, as ordenanças não vão mais ser precisas, mas o sábado nós guardaremos eternamente. Agora entenda, queridos, se hoje você não faz isso, como é que você um dia vai querer viver com Deus para sempre? O livro do profeta Isaías termina com uma nota que eu quero ler com vocês aqui. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque eu vou ler com vocês a última nota no livro do profeta Isaías, que diz assim: ao longo do livro do profeta Isaías, ele nos apresentou
alternativas: confiar em Deus e viver, ou rebelar-se contra ele e morrer. O profeta explicou a graça e a misericórdia de Deus e ofereceu perdão. Também falou da santidade e da ira de Deus e nos advertiu sobre o julgamento. Prometeu glória para aqueles que creem e juízo para aqueles que zombarem. Explicou a insensatez de confiar na sabedoria humana e nos recursos do mundo. O profeta chamou o povo que professava pertencer a Deus a voltar para a realidade espiritual. Advertiu quanto à hipocrisia e à falsa adoração. Suplicou por fé, obediência, um coração que se agrade de Deus e uma vida que glorifique o nome do Senhor. Para os perversos, todavia, não vai haver paz, diz o Senhor, pois para haver paz é preciso que haja justiça. E a única maneira de ser justo é pela fé em Jesus Cristo, conforme diz Romanos, capítulo 3, verso 9 a 31. A mensagem de Isaías é: consolai-vos no Senhor. O único que pode consolar você é o Senhor, mas ele só pode consolar você se você não for rebelde. É isso que ele diz. Porém, Deus não pode consolar os rebeldes. Se estamos pecando contra Deus, e isso não te incomoda, saiba que tem algo muito errado na sua vida. Se você vive fumando, se você vive na prostituição, se você vive na prática do pecado, e isso não te incomoda, é porque o seu coração está duro. Você está resistindo ao Espírito Santo. Este falso conforto conduzirá a uma falsa confiança, e esta, por sua vez, levará você a uma disciplina do Todo-Poderoso. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, diz Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor, clamai ao Senhor, peça poder do céu para que ele possa livrar você da prática do pecado. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, ainda que os vossos pecados, como diz lá no capítulo 1, verso 18, sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Querido, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Receba o consolo de Deus hoje na sua vida e deixe de viver a prática do pecado. Espero que o livro do profeta Isaías tenha trazido importantes lições para a sua vida, porque para a minha vida trouxe. Que Deus te abençoe e te guarde. Amanhã começaremos o estudo do livro do profeta Jeremias. Não perca também o estudo desse profeta, queridos. É um livro importantíssimo que vai retratar como estava o povo antes de irem parar no exílio da Babilônia. Que Deus te abençoe e te guarde e tenha um ótimo dia. Amém.